Olha só, eu vou gravar aí agora a tela para te explicar mais ou menos o que a gente precisa. Se você ver alguns barulhos aí, eu estou gravando aqui numa área aberta e vai passar barulho de carro, de moto, mas eu acho que vai dar para você entender o que eu quero colocar aqui. Olha só, quando eu pedi o sistema ao programador, a Samuel, eu disse a ele tudo como é que seria. Gravei um vídeo, mandei, que inclusive até eu tinha mandado para vocês bem lá no início, quando conversamos sobre criar esse sistema para a gente. Na verdade, são 3 sistemas em um: sistema de igreja, sistema de convenção, sistema de faculdade, EAD. Já te expliquei todos os passos do que aconteceu. Mas assim, aqui nessa parte dashboard, eu pedi a ele para aparecer a quantidade de membros aqui, tá? No total, que seria os membros das congregações com os membros das matrizes, aparecer todos aqui. Mas quando eu colocasse aqui, por exemplo, sede, só aparecer a quantidade dos membros da sede. Se eu colocar aqui São Paulo, aí por cidades, aparecer aqui só daquela igreja, mas que quando eu entrasse como superadministrador, eu visse todos os membros aqui, como o valor de todos os lançamentos de todas as igrejas, e tudo aqui viria o valor total, né? E quando eu entrasse agora em qualquer igreja dessa, qualquer filial, eu ver os valores das filiais. Bem como se eu quiser puxar o relatório de todas as igrejas juntos, viria o relatório aqui para que eu puxasse do ano todo. E se eu quiser puxar por igreja, puxo por igreja também. Então, isso não funcionou. Na parte de lançamentos aqui no sistema, eu pedi a ele para quando a gente apertasse em lançamentos aqui embaixo aparecesse todas as entradas daquele mês, um filtro para mim dizer qual é o mês, um filtro para mim puxar a igreja, qual é que eu quero. Aí vinha o valor primeiro das entradas, somando o valor das saídas, e lá embaixo ter esse somatório de entradas e saídas, tá? O que teve de entrada, o que teve de despesa e o que tem de saldo. Eu já vi aqui nessa parte de lançamentos, mas aí não está funcionando. Na parte de dizimistas, a mesma coisa, né? Apertava aqui seria um atalho para lançar, mas aqui aparecia como está aqui os valores tranquilo, o valor de oferta também tranquilo, mas eu poderia também apertar aqui e lançar por aqui sem precisar ir lá na tesouraria. Despesa, a mesma coisa, relatório, se eu apertasse aqui, ele ia para o relatório, seria um atalho daqui, não funciona. Quando eu vou aqui em adicionar despesa, tá certo aqui, vi que você botou esse botão, né? Não tinha. Então eu posso entrar aqui e ir na igreja e fazer o lançamento daquela igreja lá, para entrar lá naquela igreja. As despesas, as entradas, tá beleza aqui, não tem nenhum problema, tá correto. Dízimos, aqui tá embaralhado, você percebe que aqui tá junto, não tem um filtro para mim buscar aqui qual é a igreja, para mim saber quem é o dizimista, de que igreja que ele é. Não aparece também a data que foi lançado esse valor desse dízimo. Se eu for filtrar aqui, né, por igreja, o membro, e querer saber a data, não vai. Exemplo aqui, se eu escrever aqui janeiro, não vai, tá? Se eu escrever aqui Fabrício, vai aparecer Fabrício, vai aparecer aqui, ó, misturado, tá vendo? Fabiana, tá aqui já. Então assim, tá muito bagunçada essa parte, porque nós teríamos que ver por membro que dizimou, a igreja, né? E vermos essa parte de culto tá correto e vermos a data, a modalidade, por exemplo, a forma, que se foi Pix, se foi tá de boa.
Aí a gente vai para lançamento, adicionar lançamentos. Tá vendo aqui, ó? Adicionar lançamentos. Só aparece esse dizimista daqui. Não tem um filtro aqui para mim buscar o mês para saber quem foi esse dizimista, quais os dizimistas do mês de maio, quais os dizimistas do mês de janeiro, por exemplo. Não tem um filtro para mim fazer isso aqui. E não tem também aqui para mim buscar por igreja. Não tem, tá? Não tem isso. Adicionar oferta, tá? Aqui tá adicionar oferta, mas também não tem aonde, que igreja é. Então, se eu adicionar aqui, vou adicionar aleatoriamente, tá? Em todas as demais igrejas. Na parte de relatório, tá aqui, tá beleza? Por exemplo, relatório, né? Aí, deixa eu fechar novamente. Fechar aqui. Relatório de entrada, tá? Se eu for buscar aqui o exemplo, ó, entrada de janeiro de 2024, dia 1º, e colocar aqui, tá? Exemplo, o mês de janeiro novamente, e eu colocar aqui dia 31. Então vou puxar um relatório do dia 1º até o dia 31. Qual é a igreja? Vou colocar aqui Barreira. Quando eu vou aqui, ó, não aparece, não tá vindo, tá? Sendo que tem entrada lá. Beleza, eu vou fechar e vou lá agora em saída, tá? Aí eu vou colocar janeiro mais uma vez, dia 1º de janeiro, e a saída vou colocar janeiro mais uma vez e vou colocar dia 31. Igreja, Barreira, vou gerar. Tem a saída, tá vendo? Então assim, ó, aqui tá no relatório de saída, tá entrada. Olha aí que você vai ver o relatório de entrada, sendo que eu estou no relatório de saída. Eu estou de saída. Então tá tendo alguma coisa errada. Entendeu? A outra coisa que também tem é que, por exemplo, quando a gente vai fechar um relatório, né? Vai fazer o lançamento. Aí a gente vai lançar uma conta, só que nós não lançamos, não paramos para fechar o caixa dentro daquele mês. Exemplo, chegou no dia 5 do outro mês, a gente vai lançar as contas que ficaram para ser lançadas naquele mês que já findou, para a gente poder fechar o caixa. Quando lança aquela conta que é do mês, exemplo, do mês de maio, do mês de abril, e a gente está lançando agora no início de maio para fechar, para prestar conta, não vai cair lá, cai em maio. Então isso é um erro que está aí no sistema. A outra coisa, não tem também aqui para a gente fechar o caixa. Não aparece aqui como fechar o caixa. Porque quando fecha o caixa daquelas congregações, automaticamente a congregação quer 15%, quer 20%. Quando você fecha o caixa, o sistema já soma, dizendo que aquela igreja tem que mandar para a matriz 15% ou 20%. Então aquele pastor daquela congregação lá já sabe quanto ele tem que mandar para cá, para a sede. Não tá isso aqui. Exemplo, se eu voltar aqui em cadastro e eu vou cadastrar uma igreja, tá? E quando eu vou aqui no cadastro dessa igreja, aí ela vai me perguntar qual é o tipo dessa igreja, né? Aí se eu colocar a matriz, beleza, não tem porcentagem. Mas quando eu coloco a congregação, aqui existe dizendo quanto é que vem daquela congregação. Já para quando eu fechar o caixa, o próprio caixa já dizer que já vem para aquela matriz ali um valor de 15% da entrada bruta daquela congregação ou daquela filial. Não tem isso aí. Então, falta diversos filtros aqui em cima. A outra coisa, né? Eu entro no sistema aqui e se eu quiser entrar em qualquer igreja daquela, eu tenho que sair. Ou então eu tenho que vir por esse caminho da tesouraria. Se eu quiser ver alguma coisa relacionada à secretaria, exemplo aqui, pessoas, que seria membro, eu não tenho como buscar aqui de qual é a igreja, eu tenho que sair. Então, aqui em cima, teria que ter um filtro, como você colocou esse aqui da tesouraria, né? Como foi colocado esse aqui, deixa eu ver aqui onde foi. Aqui, ó, como você colocou esse aqui, todas as igrejas, ou eu aperto aqui, quando eu viesse aqui, na página inicial, aqui em cima, já ter qual era a igreja que eu queria
entrar. Eu logava como super administrador, mas aqui em cima havia um botão para mim poder ver qual eram as igrejas que eu queria acessar. Veja aí como é que faz. Vamos cuidar primeiro dessa parte da tesouraria. Depois nós vamos essas outras modalidades. Aí está faltando a parte de cadastro, de credencial para gerar, que não está ainda no sistema. Sem contar que é esse sistema aqui da igreja, né? São dois sistemas. É esse sistema da igreja. E tem o sistema da convenção, que é um sistema parecido com esse aí. Tá? Então, na verdade, deixa eu abrir aqui, Syscof. O sistema da convenção, que é um sistema parecido. Tá? Só que, por exemplo, aqui já trata agora de pastores. O procedimento é o mesmo. Só que, por exemplo, quando eu vou aqui em tesouraria, venho aqui adicionar, por exemplo, aqui ele colocou isso aqui, ó. Por exemplo, para me escolher qual é o mês, né? Hoje, ontem, amanhã. Não está funcionando nada disso. Mas, exemplo, se eu for aqui em relatórios, ó, ele colocou aqui a data do relatório. Exemplo, eu vou buscar lá mês de janeiro e vou colocar aqui, eu vou deixar até agora, eu vou gerar. Tá vendo como está? Em branco. Na verdade aqui já é um outro. Vou colocar a data de vencimento. Também não tem nada. Então precisa mexer nesses dois sistemas aí. Veja aí o que você pode fazer, tá bom? Deus abençoe.